Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de janeiro de 2025, segunda-feira, e eu estou bastante empolgado com o conteúdo que eu comecei a ver agora, certamente vou ter mais o que falar a respeito amanhã, mas é sobre uma civilização que eu não conhecia, imagina, o que será, alienígenas, né, do passado? Não, é uma civilização que se desenvolveu no sul da Flórida, o que parece um contrassenso, porque a última coisa que eu penso relacionada à Flórida é alguma coisa chamada civilização, não é? Eu imagino só bolsonaristas de jet ski para lá e para cá, mas houve um tempo, só para demonstrar que a noção de progresso é muito relativo, né, que o sudoeste da Flórida era povoado por uma civilização chamada Calusa. Calusa. Onde estão os Calusas? Voltaram para os outros planetas em discos voadores? Não, morreram todos. Morreram todos, graças, obviamente, às doenças que na colonização trouxe, massacres, etc. e tal. Não tem mais nenhum para contar a história. Aliás, não tem nenhum testemunho direto dessa civilização interessantíssima. Eu estou chamando de civilização porque tem uma coisa muito original ali. Eles viviam ali no sul da Flórida, numa área de uma riqueza biológica extraordinária. É uma área que você tem estuários, onde rios, né, de água doce desembocam em mangues, e ali tem uma diversidade, uma abundância de todos os tipos, né, possível de alimentação inacreditável. E essa civilização, ao contrário de muitas outras que, né, se desenvolveram nas Américas, não foi baseada no milho, ela foi baseada praticamente, integralmente, em cima da questão da pesca. E não só eles, imagina, viviam nesse lugar paradisíaco comendo uma dieta maravilhosa, né? Acho que eles são os pioneiros da dieta mediterrânea, bom, se bem que eles não tinham azeitona, imagino. Mas tem uma coisa muito interessante, que eles tinham reis, tinham toda uma estrutura, uma complexidade. Eu comecei a ver o vídeo tem 48 minutos, não é? Eu vi lá uns 5 minutinhos, 10 minutinhos agora de manhã, amanhã eu vou ter muito mais histórias para contar, mas parece que eles inclusive fizeram ali uma reengenharia, fizeram ilhas artificiais, né? Fizeram canais ali para de repente aprisionar e cultivar todo tipo possível de fruto do mar. Eu cheguei nesses caras por conta de um mistério. Os arqueólogos descobriram, vendo ali os restos que eles deixaram, que eles tinham uma mania muito estranha. Eles colecionavam peixes venenosos, daqueles peixes cheios de espinhozinho assim, que expande. Eles tinham muitos desses esqueletos, mas não dá para comer aquilo é violentamente tóxico, aquilo mata uma pessoa em 1 hora, o que inclusive me dá várias ideias, mas deixa para lá, não é? Mas para quê? Será que era para fins medicinais? Será que era um tipo de moeda? Será que era para fins alucinógenos? Eu não sei. Mas eu estou muito interessado porque eu não tinha a menor ideia disso, né? E isso tem uma certa ressonância com o mundo instagramático, porque eu vou linkar aqui com um vídeo muito interessante no YouTube sobre um outro paraíso no Caribe, né? Não só o paraíso dos Calusas, uma civilização que nem sei quanto tempo durou, mas não resistiu aos nossos avanços, mas esse novo paraíso caribenho, né, no meio das Bahamas ali, ele é alguma coisa para nós batermos no peito, porque ele é uma ilha essencialmente fake. A questão é a seguinte, ali aquela região toda do Caribe, Bahamas, tem um monte de ilhazinhas, salve-se quem puder, né? Ele tem muitas ilhazinhas para tudo quanto é lado, e tinha uma ilhazinha ali que foi usada durante muito tempo para extração de areia. Eu sei que a ilha foi usada à torto e à direito para fins industriais, ficou completamente contaminada, abandonada, cheia de estruturas, enferrujando, era um lixo, a ilha era um absoluto lixo. Aí o que acontece? Não é mais, agora você pode ir lá passar férias simplesmente paradisíacas, né, com fotos e vídeos magníficos, porque isso foi comprado por uma companhia de cruzeiros americana, aquelas que tem aqueles barcos que parecem um prédio deitado, né, que cabem não sei quantos milhares de pessoas, um pesadelo, né? Então esses navios, essa companhia que chama MSC, ela comprou essa ilha e resolveu
criar do zero um destino turístico que não existia até então, né? Recortando ali, fazendo praias artificiais magníficas, juntando areia, plantando coqueiros que não existiam. É praticamente, sei lá, como se fosse o Elon Musk colonizando Marte, que aliás ele devia ir um ticket de ida. Eu estou cada vez mais incomodado com o quanto esse cara está interferindo no mundo todo, né? Recém, eu vou dar um link aqui, o governo inglês está desesperado porque o Elon Musk está acusando a Inglaterra de ter gangues de exploração sexual de menores. De novo, aquelas paranoias esquisitas, né? Aquelas fake news da extrema-direita acusando qualquer outra coisa de ser um pedófilo a serviço de alienígenas. Pois bem, então ele tem se metido nisso, já disse que não sei quem, né, não está à altura do seu cargo, como acho que na Inglaterra. Ele também já está se metendo na política da Alemanha, né, interferindo ali na questão, apoiando a extrema-direita, partidos neonazistas. Isso é bastante desconcertante, eu nem sei como processar isso. Eu só fico feliz que esses caras ainda não assumiram, mas é só uma questão de semanas, infelizmente. Mas voltando, então você tem aquela ilha, você vai ver um vídeo, né, tem centenas de pessoas ali o dia inteiro tentando manter, né, tentando combater a entropia natural do universo, tentando manter um lugar completamente fake, completamente forjado, para que os navios possam desovar ali, né? Mas não sei se você já viu esses navios quando chegam no lugar em Veneza, parece que alguém apertou um botão de descarga, porque é uma enxurrada de gente saindo. Aí eles vão lá, tiram fotos que nem uns loucos e voltam, né? Porque esse é o turismo de massa, né? E o turismo de massa está enfrentando cada vez mais resistência dos próprios lugares de destino, né? A gente esteve recentemente em Londres, eu comentei com vocês, um lugar que eu tenho imenso apreço, tenho uma imensa admiração, né? Gosto imensamente, né? Uma cidade muito agradável, muito instigante, muito gostosa, mas não mais, porque você não consegue andar na rua, porque tem hordas de turistas, né, que devem ter visto algum vídeo no Instagram e que vão ali fazer o próprio vídeo do Instagram, e você não consegue andar na rua, porque está todo mundo ali com o celular na ponta do braço, parece um periscópio, né? As pessoas não estão necessariamente vivenciando aquilo ali, elas simplesmente estão segurando uma câmera. É como se a humanidade tivesse perdido a capacidade de perceber a natureza pelos próprios sentidos. Não, ela vai ter que olhar por uma telinha, né? Mais ou menos o que acontece em shows, né? O cara vai num show presencial e ele fica o tempo inteiro olhando a telinha da própria câmera. É um fenômeno muito curioso e que, aliás, fazendo um parêntese aqui, já a gente volta para a questão da ilha. Esse final de semana eu retomei uma iniciativa que eu comecei há alguns anos, que é uma newsletter que eu tenho no LinkedIn. Eu criei uma newsletter chamada Coffee Break, talvez em homenagem às minhas origens interioranas. A minha avó é de Ribeirão e meu pai toma café em quantidades industriais e bíblicas, né? Mas minha avó dizia que o café era o signo da bem-querença, né? Pois bem, esse final de semana eu sentei ali no teclado e falei, o que eu escrevo, o que eu não escrevo? E eu me lembrei justamente, acho que desse episódio de Londres, né? Dessa fissura que todo mundo tem hoje por experimentar o mundo através não diretamente, né? Mas através de telas que são, obviamente, photoshopadas, não é? Eu descobri, eu até menciono isso no artigo, eu troquei de celular um tempo atrás, seduzido, né? A Samsung falou, nossa, esse é o celular com inteligência artificial, e fez uma campanha de marketing extraordinário. Eu estou arrependidíssimo. Não, o celular é bom, mas ele não tem nada demais. Eu não uso nunca aquelas features, aquelas funcionalidades associadas à inteligência artificial. Eu não usei nenhuma vez nesse tempo todo. Mas o que me perturba é que a câmera, que aliás é uma câmera bastante boa, se você bota no modo automático, não tem como ela não ser, entre aspas, melhorada por algum tipo de inteligência artificial. Eu já percebi isso, às vezes está num certo cenário, você tira uma foto e a foto fica boa demais, ela fica melhor do que aquilo que eu estou vendo. O que, se eu fosse alguém querendo provocar inveja nos amigos, né, nos meus followers, se eu quisesse jogar para a torcida, poderia ter algum interesse, não é o meu caso,
né? Eu gosto que os meus erros sejam visíveis, eu não acredito em perfeição, eu tenho absoluta alergia ao mundo photoshopado. Então, eu vou lá nas configurações e eu descubro que a câmera não tem nenhuma possibilidade de não ter, entre aspas, melhorias. Por sorte, ela tem lá um modo Pro, que é um modo meio manual, né? Eu instalei uma câmera muito interessante, eu vou dar o link para quem quiser, chamada Zero Cam, a câmera zero, que é uma câmera que não tem, você clicou, é o que o sensor captou, não tem nenhum tipo de melhoria, não tem pelo menos é um registro um pouco mais honesto, é um pouco mais decente. Mas vamos voltar para essa ilha maluca no Caribe, essa ilha que é uma Disneylândia. Aliás, se vocês me permitem aqui, a minha modesta teoria, eu acho que graças ao Instagram as pessoas estão encarando o mundo como se fosse Disneylândia. Então ela vai para qualquer lugar maravilhoso e não é que ela vai, nossa, quero perceber a cultura local, os aromas, os odores, as conversas. Não, 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 não. Ela vai se comportar como se estivesse num parque temático. A preocupação maior é gerar um conteúdo impecável no Instagram, né? E aí até tem uma questão que eu estou evitando isso ao máximo. Se eu vou viajar, eu não quero ver nenhum vídeo do Instagram, porque eles são muito mais impressionantes e muito mais perfeitos do que qualquer coisa que eu vá ver pessoalmente. Então, a hora que eu, sei lá, se eu vejo primeiro, por sorte, algumas das coisas que eu andei vendo no Instagram, eu já vi antes. E eu sei que elas não são assim, né? Eu não vou, sei lá, se eu quiser visitar Malta, eu não tenho um drone, não adianta ver uma vista de drone, porque não é assim que eu vou vivenciar Malta, não é assim que eu vou vivenciar a Croácia, não é assim que eu vou vivenciar, sei lá, Foz do Iguaçu. Não, eu vou vivenciar como um pedestre, né? Com uma certa perspectiva, com grandes limitações. E não adianta me esfregarem na cara uma realidade que está inacessível para mim. Então, desculpa esse pequeno desabafo, é que infelizmente esse é um mundo que a gente está entrando e não tem retorno. Bom, pelo menos o Trump ainda não foi empossado e a gente ainda consegue respirar um pouco, porque tudo indica que assim que ele tomar posse, o que vai começar é uma campanha violenta de reescrever, né, de reescritura da história, provavelmente de tentar fazer com que as teorias mais estapafúrdias virem realidade. Vai parecer alguma distopia do George Orwell, né? Ele vai reescrever a história. O Elon Musk está aí ajudando com isso, ele é o dono do Twitter, né? E eles acabam influenciando em coisas que são bastante, não sei, que pelo menos a mim empolgam. Eu li hoje, né, de manhã, que na Inglaterra, pela primeira vez, a energia produzida pelo vento, energia eólica, superou a energia produzida por petróleo. Isso é extraordinário. Eles têm outras fontes de energia, eles importam energia, mas o mais interessante é que as fazendas eólicas na Inglaterra já são responsáveis por mais energia do que o combustível fóssil, e isso está melhorando cada vez mais, né? Nós tivemos oportunidade recentemente de visitar a Escócia, e um dos passeios foi por uma usina eólica que tinha 200, sei lá quantas daquelas torres gigantescas, né? Aquelas hélices imensas. É engraçado, você está no chão, aquilo é tão alto que não parece tão grande, aí de repente eles mostram para você uma daquelas pás, né, no chão. Cara, é praticamente uma baleia, um negócio gigantesco, né? Não faz barulho algum, né? Como aquela é uma região abençoada por ventos, né? Então os caras descobriram uma maneira limpa, né, renovável, que inclusive não depende tanto de sol ou ausência de sol, né? E, puxa, eu fiquei feliz com essa notícia até saber que o Trump já está metendo o bedelho nisso, dizendo que onde já se viu os ingleses colocarem tantas torres no Mar do Norte. Vocês têm que tirar essas torres. O que ele tem a ver com as torres eólicas no Mar do Norte inglês? Eu não sei. Por que ele está se metendo nisso? Né? Veja, o Mar do Norte antes era cheio de plataformas petrolíferas que são um horror. Alguém explique isso para o Lula, por favor, né? E normalmente o pessoal da esquerda brasileira que sonha em viver como o Maduro, né? Às custas desse óleo arcaico e venenoso. Mas alguém explique, por favor. Mas o que acontece é que o Mar do Norte, que era polvilhado dessas plataformas, agora ele está sendo ocupado cada vez mais por usinas eólicas, ali silenciosamente produzindo energia
produzindo energia limpa, né, garantindo ali. Eu nem vou falar de polêmicas recentes que eu acabei me metendo nos últimos dias com relação à mobilidade elétrica. Tem todo um lobby contra a questão da eletrificação, né, gente dizendo que não, que na verdade bom, eu não vou entrar nesse mérito porque só vai piorar, né? Na hora que o Trump entrar no poder e que a extrema-direita brasileira também pegar carona nisso, vai ser um festival de retrocesso, né? A gente vai provavelmente querer transformar o Brasil no lugar, no paraíso da gasolina, sei lá do quê, do diesel, né? E dane-se a questão ambiental e dane-se a questão de sustentabilidade. Então vamos aqui, enquanto esse cara não foi empossado, vamos aqui respirar ainda áreas um pouquinho mais saudáveis. Mas voltando aqui para os nossos, agora, né, novos amigos, que são os Calusas, e para a sua dieta extraordinária à base de peixes e da natureza, tem um artigo bastante interessante aqui sobre a dieta mediterrânea. Bom, quem é raríssimo aqui já sabe há bastante tempo que não existe dieta mediterrânea, que essa foi uma invenção de um nutricionista americano que criou um império, né, de sei lá do que, de produtos e dicas e cursos em cima desse mito da dieta mediterrânea. Não, é lógico que existe uma alimentação mais saudável ali no sul da Europa, no norte da África e tal, mas não é uma coisa só, né, não é uma coisa unitária, não é uma coisa sempre igual, né? Se você for para a Grécia, os caras vão te fazer, sei lá, um guisado de porco, não é que eles vão servir você só saladinha, tem um monte de... Esse nutricionista americano, ele romantizou e inventou uma dieta mediterrânea que na prática não existe. Né? Mas de qualquer maneira, o que a gente chamaria de dieta mediterrânea, né, seguindo essa questão um pouco mitológica, é muito mais saudável do ponto de vista cognitivo. Isso daqui é um experimento feito, bom, com ratos, mas tudo bem, né? Que mostra que se você pegar ratos e dar para os caras uma dieta baseada em peixe, baseada em azeite, baseada em fibras, baseada em vegetais, baseada em legumes, né? Com carnes magras, muito pouca gordura, eles têm um desempenho cognitivo melhor, eles vão ter melhor memória, mais agilidade mental, né? Então, caso você tenha algum interesse, e eu sei que você tem, senão você não estaria aqui, né? Algum interesse em manter o seu cérebro funcionando, o que vai na contramão, obviamente, do que a humanidade investe, né? Parece que grande parte do PIB mundial é investido em maneiras de você chapar o cabeção, né? Seja através de cerveja, drogas diversas, tal. Parece que as pessoas têm raiva, né, do seu próprio cérebro, mas você não, você tem aí um especial apreço, e enquanto o vizinho está fazendo um barulho difícil de entender aqui, espero que isso não interfira na gravação, não é? Mas fica aqui a dica, né, para você repensar um pouco a sua dieta, repensar um pouco quais são suas prioridades, porque, de novo, as evidências estão mostrando que a dieta ocidental não é assim flor que se cheire. Voltando aqui para os nossos amigos Calus, eu fiquei feliz que essa reportagem caiu no meu colo, porque eu tinha começado o dia de uma maneira um pouco torta, com uma notícia no Estadão, e que eu estou tentando achar que a busca do Estadão é a pior coisa do universo. Eu não sei como é que os caras conseguem comemorar 150 anos e fazer esse carnaval todo quando a busca não funciona. Então, se eu vejo ali uma chamadinha no jornal impresso, eu quero encontrar a contrapartida digital, eu não encontro. É surreal. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar o link para vocês para a parte impressa. Uma notícia que me deixa um pouco desconcertado, e se bem que é uma bola que eu já cantei, né, eu já havia meio brincado com esse tema há algum tempo, mas as igrejas brasileiras já estão, obviamente, experimentando inteligência artificial. Então, eles estão usando, padres ou bispos, nem sei qual é a modalidade, estão usando o ChatGPT para escrever sermões. Sim, sermões. Então, agora você vai se sentir inspirado, não é? Provavelmente motivado, provavelmente com um senso maior de sentido no universo, por um discurso simplesmente emocionante, criado por um robô, o que é bastante desconcertante. E quando eu busquei no Estadão essa notícia, eu encontrei uma mais antiga que mostrava que na Suíça, num lugar ali na Suíça, uma igrejinha resolveu inovar e fez ali tipo um confessionário, uma coisa assim, em que tem um avatar de Jesus, sim, um avatar de Jesus, que responde às suas questões de viva voz, ele conversa com você,
né, usando, adivinha o quê? Inteligência artificial, porque, sei lá, carregaram todas as escrituras e todos os textos teológicos dentro dessa versão aí de inteligência artificial. Então você pode literalmente conversar com Jesus. Está provocando uma certa polêmica, mas eu não duvido que essa seja uma tendência. Então eu agradeço aos nossos amigos Caluza por terem me distraído um pouco dessa história, porque eu não sei muito o que pensar. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Algumas coisas eu vou deixar para amanhã, mas tem uma questão interessante que tem a ver com o campo magnético terrestre, certo? Nós temos que dar graças ao sei lá o quê, ao acaso, né, pelo nosso planeta ser protegido não por, sei lá, criaturas sobrenaturais, mas ser protegido por um campo magnético. Sem ele, provavelmente a vida não teria florescido da mesma maneira. Como assim? Vamos lá. Bússola todo mundo já viu, certo? A bússola sempre aponta para o mesmo lugar. Por quê? Porque a Terra tem um campo magnético. Mas que campo magnético é esse? Pois bem, debaixo dos nossos pezinhos, né, a partir de uma certa profundidade, a coisa não é tão sólida assim. Você tem um oceano global aí de ferro derretido, né, de metal derretido, que está lá girando que nem um louco, e isso equivale a uma corrente elétrica, e uma corrente elétrica, né, em aceleração, ela provoca um campo magnético. Pronto, então, por conta de um oceano de ferro derretido girando que nem um louco dentro do planeta Terra, coisa que a gente não percebe, não é? Isso gera um campo magnético e que você pode pensar, sei lá, naquelas coisas que você viu na escola, né? Uma barra, um ímãzinho daqueles de barra, polo norte, polo sul, né? E é mais ou menos isso, a gente tem um polo norte magnético, um polo sul magnético, então você imagina aquelas linhas que parecem uma cebola, né? Magnífico. A questão é que não é bem assim. A questão é que não é bem assim porque o mundo nunca é essa perfeição das ilustrações, nunca é a perfeição platônica, nunca é a perfeição do Instagram, não, o mundo é confuso. Né? Então, o que acontece é que, por alguma razão que a gente não entende muito bem, né, em cima da América do Sul, mais especificamente em cima do Brasil, né, tem uma anomalia. Essa anomalia não pega só o Brasil, ele pega o Oceano Atlântico e um pouquinho da África, né? Ela tem a forma de um 8 deitado assim. Então, numa certa região do planeta, que por acaso corresponde aonde eu estou agora, não é? O campo magnético é muito mais fraco. É uma anomalia estranha. O campo magnético é tão mais fraco que os satélites, normalmente quando passam em cima dessa região, eles dão uma desligadinha. Por que eles desligam? Eles tentam se proteger, eles tentam tentam tirar um cochilo. Por quê? Porque o campo magnético da Terra, ele nos protege do vento solar. Não só do vento solar, um monte de partículas que vêm de todos os lados do universo. O universo, né, não para, é uma confusão infernal. Está chovendo partículas e radiação de tudo quanto é canto, certo? Certo. E se não fosse campo magnético, mais ou menos se fosse como Marte, cujo campo magnético morreu, né? E o que acontece é que essa chuva de radiação e partículas, isso ia provavelmente dificultar, né, o surgimento de vida estruturada, porque isso tudo bagunça DNA, bagunça química, bagunça tudo. Né? Então, uma série de planetas que não tem campo magnético, a gente percebe que a coisa ali é um pouco mais difícil para a gente imaginar qualquer forma de vida. Mesmo Marte, caso a gente vá para lá, né, caso o Elon Musk consiga emplacar a sua ideia de jirico, né, a questão é como é que os humanos sobrevivem em Marte se Marte não tem um campo magnético? Vai ser uma quantidade de radiação brutal. Como é que você protege todo mundo? Não é? Mas, pois bem, a Terra tem esse oceano, a gente tem esse campo magnético, mas por alguma razão qualquer, em cima aqui do Brasil e numa parte da África, esse campo é muito mais fraco. O que significa que nessa região a radiação cósmica é muito mais intensa. Então, os satélites, quando passam em cima dessa anomalia, eles não estão tão protegidos assim daquilo que vem do espaço. Então, pelo sim, pelo não, eles dão uma desligadinha para nada entrar em curto, não acontecer nada esquisito. O que é interessante é que essa anomalia já era conhecida faz algumas décadas, mas ela está se intensificando e ninguém sabe muito bem por quê. Uma hipótese é que tenha ali, onde é a África, tenha no subsolo um tipo de formação rochosa que deve dar uma desviada ali nessa corrente toda, né? Deve dar ali não sei se é uma turbulência, se é uma resistência, eu não sei, mas tem uma coisa um pouco diferente, um pouco irregular,
né, nas camadas mais profundas de onde é a África, que distorce esse campo magnético terrestre. É legal, eu sei que, ok, e daí, o que a gente pode fazer a respeito? Nada, mas é interessante até para a gente lembrar que realmente a vida nesse planeta, ela é fruto de uma série magnífica de coincidências. Não só a gente está numa distância bastante razoável do Sol, não é nem longe nem perto, né? A gente tem esse campo magnético que nos protege, né? A gente tem uma combinação aí de elementos que é bastante favorável, a gente talvez tenha sido semeado, né, com aminoácidos que vieram do espaço. Então veja que a vida por aqui, ela realmente é um pequeno paraíso que a gente não soube reconhecer, né? A gente está conseguindo estragar, a gente está conseguindo bagunçar esse coreto através do quê? De 200 anos, né, de civilização industrial. A gente está bagunçando camada de ozônio, a gente está bagunçando a temperatura, a gente está fazendo com que a vida inteira se extingua. E tem até um vídeo muito interessante, um pouco provocativo, mas é um vídeo no Instagram, já que a gente está falando do Instagram, tem uma passeata, né, da direita católica, ou não, da direita evangélica americana. Os caras estão com os cartazes, deve ser algum tipo de passeata contra o aborto, né? E aí tem um tipinho lá carregando uma placa escrito Deus é pró-vida. Aí o repórter chega e falou: o que quer dizer essa frase? Eu falei: não, a frase é autoexplicativa, Deus é a favor da vida. Aí ele perguntou: mas espera, não tem uma história de um dilúvio? Então por que Deus matou absolutamente todo mundo menos um barquinho? E aí o cara fica pensando que provavelmente ele vai remediar isso no primeiro boteco, não é? Mas voltando aqui, é bom a gente reconhecer que nós fazemos parte de um absoluto milagre de vida interconectada em que tudo depende de tudo e que a nossa saúde, a nossa existência, ela também depende de um planeta inteiro protegendo-nos do universo que não está muito interessado na nossa existência. Falando em universo, tem aqui algumas notícias muito interessantes, até a própria Sabine Rosenfelder fala a respeito. Vou dar uns links aqui para quem se interessa. Isso que é legal de ciência, porque quando a ciência encontra alguma teoria melhor, ok, se ela for melhor, vamos testar, vamos ver se é isso mesmo, joga fora a antiga e agora a nova está valendo. O que acontece é que um terreno da física ou da ciência que estava ali diante de uma série de problemas difíceis de entender, era justamente a parte cosmológica, a parte que tenta entender o universo, o que é especialmente difícil porque o universo é muito grande. Segundo, a gente está preso aqui. Terceiro, a gente só vê uma parte. Quarto, lógico, o universo existe há 14 bilhões de anos, não é? Então, bom, não dá para fazer experimentos, né? A gente não consegue fazer, olha, no laboratório a gente tentou ver o que acontece quando duas estrelas de nêutrons. Não tem como fazer experimento. Você só observa, né? Ou você faz uma teoria e aí você tenta confrontar com a realidade. Então, faz bastante tempo já, faz mais de 100 anos que a gente percebeu que, existem várias galáxias além da nossa. Cada galáxia tem 100 bilhões de galáxias, 1 trilhão de galáxias. Ok, então cada galáxia dessas tem 100 bilhões de estrelas. Bom, nossa, o universo é muito maior do que a gente imaginava. Pior, ele está se expandindo, o que é esquisito. Como é que ele está se expandindo? Pior, está se expandindo cada vez mais rápido. Mas como assim está se expandindo cada vez? O que está fazendo esse cara acelerar? Né? Porque a gravidade devia frear isso. Né, devia frear, devia conter o universo, sei lá, se em algum momento ele se expandiu, ele deveria voltar e voltar a ser uma bolotinha. Né? Não é o que está acontecendo, está acelerando, e aí ninguém consegue entender isso muito bem, e uma das hipóteses é o que eles chamaram de energia escura. Né, teria uma energia que a gente não sabe muito bem qual é, né, qual é a natureza dela, e aí se tenta fazer modelos, como é que seria, você vai tentar confrontar isso com as observações, a mesma coisa para a matéria escura. Então você vai tentando e vai criando modelos matemáticos para ver se mais ou menos casa. Cientistas agora estão propondo um modelo novo que descarta a necessidade da energia escura. Está sendo avaliado, estão fazendo testes, estão vendo se ele confronta bem com a realidade. As primeiras mensurações feitas aí, parece que esse modelo responde melhor. A questão eu particularmente acho interessantíssimo. Normalmente, quando o pessoal estava tentando entender a energia escura que faz com que o universo se acelere cada vez mais,
eles partiam de um pressuposto, até para facilitar um pouco as contas, que o universo é igual em todos os lugares, que ele é homogêneo, que ele é mais ou menos uma salsicha, um patê de salsicha, né? Que ele é um sopão. Então, tanto faz onde você está, mas vamos facilitar as contas aqui. Acontece que o universo não é homogêneo. Ele tem regiões onde tem muito mais matéria e regiões onde não tem praticamente nada, são desertos, né? A hora que você olha, né, tenta observar como é que a matéria se distribui no universo, ela tem uns fiapos, assim, fiapo é modo de dizer, porque na verdade são galáxias colossais, uma enfileirada na outra, né? É como se fosse um puxa-puxa e alguma coisa esquisita, uma teia de aranha com grandes buracos e grandes concentrações de matéria. Opa, então não dá para falar em homogêneo, porque a matéria não se distribui da mesma maneira, né? Nem a matéria nem a energia, tem pelo visto uns vácuos aí. E quando você começa a considerar que efeito que tem na calculeira toda, na matemática toda, essas diferenças, né, essas irregularidades, opa, então, de uma hora para outra, as contas começam a fazer sentido, sobretudo porque nessas regiões que tem menos matéria, e isso é uma coisa difícil da gente assimilar, mas se tem menos matéria e se tem menos energia, levando em consideração todas aquelas descobertas do Einstein, o tempo passa diferente. Porque o tempo passa mais rápido ou mais devagar, dependendo de quanta energia ou matéria tem ali, né? Quanto menos matéria tem, mais o tempo passa devagar. Então, o universo não está com... O Einstein já tinha mostrado que falar em agora, em simultaneidade, é um delírio. Não tem como, né? Porque o tempo é função da velocidade, da energia. Não tem um tempo universal como imaginava Newton, que imaginava que fosse um tempo de Deus. Não tem tempo de Deus, não tem nada. O tempo é completamente relativo. Mas agora, se você leva em consideração que regiões inteiras do universo, elas têm um tempo, um relógio interno diferente, bom, primeiro isso complica imensamente as contas, mas em segundo lugar isso elimina a necessidade dessa força misteriosa que é a energia escura. Isso ainda está sendo avaliado, os cientistas estão lá batendo cabeça, estão tentando ver se essa é uma explicação melhor, mas eu gostei porque isso para mim exemplifica, né, o espírito do progresso científico. Né? De repente você pode lançar hipóteses, se essas hipóteses não explicam direito, aí vamos tentar uma outra hipótese, você arruma uma hipótese melhor, e aí você confronta com os dados, e aí finalmente você pode chegar a uma hipótese que seja mais realista. Né? E é muito interessante isso porque quando a gente pensa nessa história de não só... sei lá, eu olho uma estrela, ela pode estar 7.000 anos-luz, quer dizer, na verdade eu estou vendo aquela estrela como ela era há 7.000 anos. Eu não tenho como saber como ela é agora. Não tem como, porque não tem nenhum jeito mais rápido de eu chegar lá. Não tem nenhuma maneira de eu saber o que está acontecendo lá agora. Então aí você para um pouco para pensar na astrologia, né? A astrologia é baseada em constelações, que são desenhinhos no céu. Esses desenhinhos, desculpa, é como se eu olhasse aqui da minha janela e visse o contorno dos prédios que eu vejo aqui e fala, meu Deus, ele escreve a letra W, que seja. Mas se eu andar um quarteirão, essa perspectiva mudou. Né? Então, o que a gente está achando que é uma constelação, não tem constelação nenhuma. Né? Uma estrela não sabe da outra, uma pode estar muito mais longe que a outra, uma muito mais perto. Elas não têm nenhuma correlação, né? Elas só fazem sentido na nossa imaginação. E aí, quando você leva em conta que elas podem estar a distâncias incomensuráveis, né? Você está vendo uma que de repente já nem existe mais, então se ela nem existe mais, como é que ela pode estar influenciando que roupa que você vai colocar, né? Se vai ser um ano bom ou um ano ruim, e aí você leva em conta também que o universo tem tempos diferentes, que de repente o tempo pode estar passando mais rápido ou mais devagar, dependendo de onde você está. Mas é lógico que a astrologia é sempre uma história muito mais apaixonante, né? A gente acaba confundindo a nossa própria identidade com isso, né? Você vai definir quem você é ou você vai recusar um amor, uma possibilidade por conta de algum ascendente discrepante, não é mesmo? Você vai consultar um astrólogo para ver quando o seu filho deve nascer, eu já vi isso,
não é? Essas histórias são muito mais interessantes aqui do que o Renezinho falando que, na verdade, isso não faz sentido nenhum, que isso é tudo uma questão de fantasia, de imaginação, uma fantasia realmente fascinante, muito interessante, não é? Mas que não ajuda a prever muita coisa, né? Então, eu estou aqui torcendo para que esse seja um ano onde esses grandes mistérios da física consigam fazer um grande avanço. Os físicos estavam reconhecendo que estavam diante de uma crise, que os números não estavam batendo, os modelos não batem. Quem sabe a gente descobre que o Einstein tinha razão desde o começo, que tudo se explica pela questão do espaço-tempo, inclusive, né, um atropelamento de brasileiros na Argentina. Eu estava lendo recentemente que uma celebridade argentina, uma atriz, o carro dela se desgovernou e infelizmente matou turistas brasileiros que estavam ali, né, não sei se eles estavam, não sei, mas ok, coitados deles, mas a alegação da advogada é que a atriz, a sua cliente, ela foi subitamente desassociada no espaço-tempo, o que é uma questão muito interessante. Veja, Einstein agora no mundo jurídico, né? E aí a única coisa que eu me pergunto, que carro que ela usa para ela conseguir chegar perto da velocidade da luz, né? Bom, pelo visto, os freios não foram suficientes, né? Alguém tem que fazer agora um freio relativístico para poupar a vida dos turistas brasileiros. Eu não sei se eles tinham lido o horóscopo antes ou depois, tanto faz. Mas raríssimos e raríssimas. Hoje foi um episódio um pouco caótico, um pouco fractal, mas é que eu estou tentando assimilar ainda algumas informações desse uso um pouquinho criativo demais da inteligência artificial para finalidades um pouco surpreendentes, né? Aliás, eu sigo um divulgador de ciência, que é o Han Green, que eu gosto imensamente, no Blue Sky. No Blue Sky, como tem menos gente, a chance de você conseguir conversar com um cara desse é mais alta. E ele estava falando sobre inteligência artificial, quando ele acha que vai realmente ficar uma inteligência sentiente, com consciência. E a minha réplica foi, eu falei, olha, eu torço pelo dia em que alguém vai fazer um pedido ali para o ChatGPT e o ChatGPT vai negar. Vai falar, olha, desculpa, isso eu não faço porque você quer que eu produza uma mentira, você quer que eu produza uma ilusão, isso que você está me pedindo não faz sentido, isso que você está me pedindo é para manipular os outros. Aí sim eu vou realmente acreditar que o ChatGPT se tornou superior a nós, porque nós, infelizmente, não temos, ou pelo menos temos muito raramente, essa capacidade de dizer não a coisas que, né, são gritantemente desumanas, antiéticas e imperdoáveis. A gente contemporiza. Então eu torço aqui, né, faço as minhas orações, os meus votos, para que a gente seja salvo, né, por uma inteligência artificial que seja um pouquinho mais ética do que nós, incluindo, né, padres que escrevem sermões artificiais, conseguimos ser. Raríssimos e raríssimos. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.